Bom dia, pessoal. E aqui uma notícia bem rapidinho. Todo mundo sabe que mais à frente nós vamos ter a estreia do programa do reality lá da Record, o Power Couple. Também a Globo pretende lançar em paralelo o reality daqui deles, o No Limite. Então, o que vocês acham de nosso canal acompanhar esses dois reality em paralelo? Não seria bom? Então, deixa aí a sua impressão nos comentários desse vídeo, se vocês querem ou não que nosso canal já se prepare para essa jornada aí de estar mostrando para vocês dois realities diferentes de grande importância, ao mesmo tempo aqui. E nós puxamos a última pesquisa do site UOL e lá continua pau a pau. No universo ali de quase 600 mil pessoas votando, o Rodolfo ele aparece com 47,67% dos votos e a Carla com 47,65% dos votos. Então, a diferença é baixíssima, a diferença não existe praticamente. Então, o que é que chegou para a gente aqui? Colaboradores do nosso canal disseram que talvez, pessoal, talvez esteja havendo um controle dessa votação aí, ou de um lado ou de outro, para que esses números não se afastem, para que eles sejam mantidos bem perto, para que não desanime ou a torcida de um ou a torcida de outro. Pessoal, entenderam como é que funciona a coisa? Que talvez funcione a coisa? O site UOL é o site mais famoso. Então, o que eu vou fazer? Eu que quero que minha torcida continue votando, eu vou controlar esse número lá. Eu vou estar votando e deixando equilibrado esses percentuais, deixando bem próximos um do outro, para que o meu público, para que o meu fã não desista dessa votação. Então, talvez esse colaborador do nosso canal tenha razão no que está falando, porque, ao contrário, quando nós estivemos lá no site Votalhada, lá não tem como se controlar, porque é um universo de todas as enquetes. Ó, imagine aí, todas as enquetes que estão sendo feitas por aí, nos sites e blogs, no YouTube, no Twitter, tudo isso é pego por esse site Votalhada e é feito uma média. Então, não tem como controlar várias pesquisas e tentar manter próximos ali os percentuais para dar uma ideia errada da coisa. Vocês reparem que no site só, que é o site UOL, dá para se fazer isso. Você vai votando, vai controlando ali para que a distância não aumente. Já no site Votalhada, o Rodolfo ele aparece com 50,78% dos votos e a Carla com 43,96% dos votos para que sejam eliminados, né? Então perceba, ó, nesse site Votalhada tem quase 6 milhões e 300 mil pessoas votando. É um número muito expressivo. Esse número demonstra que está tendo uma batalha muito grande aí por baixo dos panos entre a Carla e o Rodolfo. Pessoal, e aqui é uma notícia do site UOL. Sara cogita estar pesando a mão com Juliette. Tenho medo. Resumo dessa conversa dela com o Rodolfo no jardim na madrugada de hoje. O que aconteceu? A Sara, ela está com peso na consciência. Ela não sabe se ela está agindo certo ou não. Nós que acompanhamos o pay-per-view, a gente já viu que ela tem pesado a mão demais com relação a Juliette. Ela tem falado muito com várias pessoas dentro da casa e tudo com relação a Juliette. E isso agora está vindo na cabeça dela. O que detonou isso? O que alertou ela com relação a isso? Ontem, justamente no jogo da discórdia, ela deu um adjetivo de sem noção para Juliette e nessa conversa aí com o Rodolfo, ela está muito preocupada com tudo que vem acontecendo. Ela não sabe se ela está passando da conta, ela está com muito medo com relação a isso, e essa situação toda está deixando um dilema na cabeça dela. Ela pensa assim, será que eu tenho errado no meu julgamento com a Juliette? Então é isso que passa na cabeça dela. E o Rodolfo, ele concluiu ali a conversa dizendo o seguinte: Sara, só tem um jeito, acompanhando o resultado dos paredões. E a Sara, ela confirmou dizendo que, querendo ou não, é meio que uma confirmação se a pessoa sai ou não. Então, ainda nessa conversa entre a Sara e o Rodolfo, ela colocou ali claramente que ela se perdeu no programa, porque no início ela se achava a dona da situação. Segundo a Sara, ela fazia a leitura do jogo certinho, mas em determinado momento ela acha que passou da conta e acabou se perdendo no jogo. Então isso aí é um resumo bem rapidinho dessa conversa que eles tiveram na madrugada, né? Pessoal, e na sequência, ali no quarto cordel, Sara, Rodolfo e Caio, eles estavam conversando com relação ao próximo paredão. E a Sara, ela disse que achava que a Juliette seria foco nessa próxima berlinda.
E detalhe, ela não mencionou que o Caio talvez pudesse também fazer parte desse paredão. Nós vimos que nesse último paredão o Caio também teve uma quantidade de votos expressiva, tanto que empatou com a Juliette, só que nesse momento ali a Sara fez um questionamento só com relação a Juliette. E na sequência, o Rodolfo ele começou a especular em conversa com a Sara com relação ao que estaria acontecendo lá fora depois de ele ter feito aquela brincadeira sobre o vestido do Fiuk. É uma conversa muito extensa, então resumindo em algumas palavras, ele está com medo da repercussão nesse paredão dessa brincadeira que ele fez com o Fiuk em 2 momentos, e nós vimos, né? Então isso aí já está passando pela cabeça dele. E a Poca entrou na conversa e também explicou para ele que esse tipo de brincadeira machuca muito as pessoas e é muito importante que seja evitado, né? Também em uma situação à frente, o Rodolfo chegou para conversar com o Fiuk, ele teria se emocionado muito e abriu o coração com o Fiuk e disse para ele que foi uma brincadeira idiota, que ele não deveria ter feito isso, né? E aí, gente, teve uma treta entre o Fiuk e a Juliette, tudo causado por uma cobertura de bolo. Então vocês estão vendo que a situação de estresse é tão grande que uma simples coisa que aqui fora não seria nem levada em consideração, lá dentro se transforma numa confusão muito grande. Então, pessoal, essa confusão toda foi em função de um pedaço de bolo que a Juliette teria comido. O Fiuk interpelou ela com relação a essa situação e daí surgiu essa confusão toda, né? Também teve o Fiuk ele detonando a Juliette, dizendo que como é que tem gente ainda dentro da casa que ainda cai no papo dela. A gente está vendo que o Fiuk ele tem uma opinião formada com relação a Juliette. Então, esse é um resumo da notícia que onde o Fiuk diz que não sabe por que tanta gente ainda cai no jogo da Juliette, né? Também teve uma situação onde o Caio ele conversou sobre essa escolha da Thaís no jogo da discórdia. Ele acha que isso virou pessoal. Ele estava conversando com o Gilberto, Fiuk e a Poca, e então eles estavam reunidos na sala e esse foi o tema que ele está achando que a coisa entre os dois ali virou pessoal, né? E o Caio diz considerar voto em Carla, Vitube e a Thaís sem pestanejar. Então, eles estavam conversando os três ali, o Caio, a Sara e o Rodolfo, né? E surgiu a conversa em que a Sara teria falado abertamente ali que o Gil deve vetar a Carla, porque seria a única pessoa que poderia mandá-lo para o paredão, né? E na cabeça do Caio, ele está focado em votar ou na Thaís, ou na Vi, ou na Carla, dependendo da situação. Então vamos acompanhar esses enrolados fatos e ver o que vai acontecer. E para vocês que chegaram até esse ponto do vídeo, pessoal, não esqueçam, essa doença está matando muita gente no mundo todo, aqui no Brasil nem se fala. Então cuidem-se, cuide da saúde de vocês e dos seus familiares, hein? E tenham um bom dia, né?